curte mangás de torneio? Não, não. Bem, depois que Shumatsu no Valkyrie lançou, virou uma moda muito grande. Tem vários mangás de torneio atualmente. E eu não tô falando que eles são necessariamente cópias, e eu não tô falando que Shumatsu necessariamente inventou isso. Estou falando que virou uma moda depois que lançou esse mangá. E agora lançou um que gerou um burburinho a mais, porque a proposta dele até que é interessante. O nome dele é Rekio Sensen, e eu apelidei ele carinhosamente de o Shumatsu de países. Sério, é bem interessante, porque eu até gostei da vibe desse mangá, e ele pode ser um mangá interessante. Ele também é lançado na mesma revista de Shumatsu no Valkyrie, ele é mensal, então a gente só vai ter um capítulo na próxima edição realmente de Shumatsu, vai estar ao mesmo tempo dos dois mangá, o que vai ser divertido de acompanhar, afinal de contas eu gostei do primeiro capítulo. E sobre o que é o primeiro capítulo, bem, a gente começa com uma reunião das últimas nações, a Conferência Geral das Nações Sobreviventes, que inclusive se passa em 2206 nos Estados Unidos, na ilha de Manhattan, onde ficava a sede da ONU, né, pra você ter uma ideia. E o mundo foi parcialmente destruído por causa do próprio ser humano e por causa da última guerra mundial. Sim, teve mais uma guerra mundial. E eu digo mais uma porque eu já tô na quarta. E aí a gente vê os líderes dessas nações, eu gostei muito do design deles, sério, eu achei bem interessante e é bem diferente. A gente vê, por exemplo, a ministra da França, que tem um design muito bonito na minha opinião, discutindo com o líder dos Estados Unidos, no caso o nome dela é Yvette Murray e o dele é B.D. Stonefiller, o nomezinho desgraçado. E ele até fala que, bora apertar a mão, a gente já não se encontra faz um tempo, mas parece que o representante da Rússia não gostou muito dessa ideia. O nome dele é Dainir Valkov. Também temos informação pelo José Oliveira, que é o líder atual do Brasil. Eu achei muito da hora o design dele. Não é estereotipado como a maioria dos animes. E inclusive, nós somos a 8ª maior potência mundial. Brazil mentioned. Legal que é só no futuro fudido desse que a gente se torna uma grande potência mundial. E ele fala que já faz um bom tempo que não vem todo mundo reunido, né? Já faz 5 anos. E a líder da Itália, a Liliana M. Agletta, bem, ela também fala que realmente faz bastante tempo. A gente só se reúne quando alguém é assassinado. E aí a líder da China começa a zoar o Japão, porque o Japão é o que tá na menor colocação. E, bem, a China é a maior do mundo atualmente, o que até faz sentido, até mesmo no nosso estado, a China tá ficando cada vez maior. E o líder do Japão só tá sofrendo bullying quietinho, ele tá em 16º lugar, é um dos mais baixos mesmo. E eles estão usando um sistema de inteligência artificial chamado Gaia, falando inclusive sobre o estado atual da Terra, por causa dessas guerras, e também do grande aumento da quantidade de carbono na atmosfera, quanto tempo a humanidade tem. E bem, a Gaia analisa tudo, toda a destruição, tudo que aconteceu e tem só mais 100 anos. Baseado em quê? Eu não tô zoando, a Terra vai acabar em 100 anos. E na última reunião deles, há 5 anos atrás, quando eles foram falar sobre isso, bem, faltava 1000 anos. Então, eles tinham um protocolo em relação a quando baixasse pra menos de 100 anos. Porque quando falta 100 anos pra humanidade acabar, aí fudeu. E lembre-se, isso é o que falta agora. Se diminuiu tanto em 5 anos porque a situação do mundo piorou tanto, ela só tende a piorar. O líder da Austrália e da Índia já ficam com o cu na mão e todo mundo começa a pensar como eles poderiam acabar resolvendo essa situação. E até mesmo o presidente da Nigéria até fala que, olha só, e qual é a chance da Gaia ter errado? E aí o chefe atual do Vietnã também dá uma corrigida, falando que, ó, gente, vocês esqueceram da última vez que ela literalmente previu tudo? E ele fala que até mesmo teve uma época que os seres humanos não acreditavam na IA e, bem, ela acertou literalmente tudo. Então não tem como desconsiderar o que a Gaia fala, não. E aí o presidente do Japão começa a falar, ele é o que tem menos moral, porque é a pior potência já feita, e isso também faz sentido com algumas coisas, mesmo que o Japão acenda muito. O pessoal achou que quem seria a grande nação que iria influenciar o mundo, etc, seria o Japão. Teve uma época que acreditavam muito nisso, e aí o Japão foi caindo com o tempo. E no final das contas, quem é a grande nação, se você para pensar, é os Estados Unidos. E agora tá quase sendo ultrapassado pra China. E agora, nesse exato momento, ele tem a vez de falar dele pra falar aqui, ó, gente, fudeu família, vamos ter que ativar o protocolo da Guerra Final das Nações Arruinadas. E o pessoal acha isso um absurdo, porque eles acham que eles não viram todas as opções. Mas até a Gaia fala que, ó, a espécie que é mais problemática nesse momento pro próprio ser humano é o ser humano. Então o único jeito da humanidade continuar existindo é se a gente diminuir a quantidade. Sim, os caras querem pagar a alma de Thanos. Os caras estão genuinamente pensando em genocídio pra resolver isso. Os líderes ficam em choque e não aceitam isso muito bem. Até falam que isso seria assassinato em massa e assassinato gratuito. O que, vamos dizer, num dilema moral
moral e ético é absurdo, tá? Você para pensar, chegar nesse ponto. A gente tem muita lei para impedir esse tipo de coisa até. Mas nesse ponto, e até mesmo como o mangá apresenta, eles não teriam outra opção. Que faz todos os países ficarem extremamente assustados com tudo isso. E você me pergunta, qual seria esse protocolo? Bem, é um mangá de torneio igual a Shumatsu. O que você acha que vai acontecer? Cada país tem que escolher um herói para te representar e esse herói vai lutar na arena. O vencedor fica com tudo. Sério, é basicamente isso. E aí todas as nações meio que se rendem, mesmo com alguns em choque e outros mais pensativos. Você nota, por exemplo, que a líder da China e até mesmo do Brasil e Vietnã, eles estão mais de boa com isso tudo. Que eles não aceitaram que é verdade nua e crua e que agora no momento não tem outra opção. Cada um entrega os seus códigos e chips sobre suas devidas nações e aí começa o protocolo das nações arruinadas. E o que eles devem fazer? Bem, eles têm um ano para reunir o melhor herói possível, o melhor lutador, no caso, para representar a humanidade. E daqui um ano vai começar o grande torneio. Se passa um ano, obviamente, a luta vai acontecer na Antártica, também vai ter uma plateia, mas são diversos ministros e ricaços de diversas áreas do mundo que estarão assistindo tudo isso. Sério, o pessoal vai pagar pra isso, né, obviamente. Quem não quer ver o entretenimento no meio da desgraça? E aí naquele momento quem acaba se manifestando de forma física com um corpo artificial é a própria Gaia. Porque vamos ser sinceros, falta gostosa no mangá. Tá? Mangá japonês, tem que vender, mano. Eles fizeram uma IA gostosona quando você para pra pensar. Você acha que eles não iam fazer? Mas obviamente eles não iam fazer um robôzão pra representar ela, é óbvio, é japonês, né? E o pessoal até fica bem em choque em relação a ela, porque ela adiciona mais uma regra. E ela fala que em qualquer condição possível, ela pode adicionar novas regras nesse tratado, se for por causa da sobrevivência da humanidade. E essa nova regra fará com que a área perdedora vai ter que dar algo que a área vencedora quiser, no caso submissão. Então fica tudo na mão de quem ganhar. Sim, isso é algo absurdo pra caramba se você for parar nas nossas leis. Mas na lógica mesmo, você para pensar que eles querem exterminar a parte da humanidade, dar controle para certas nações, faz um pouquinho de sentido. Ao mesmo tempo que não faz, mas isso aqui é um mangá, né? Então foda-se, é pra ser divertido também, mesmo que a situação seja completamente desesperadora. Eu acredito no caralho do meu avô. E mesmo que todo mundo fique em choque com isso e não aceite bem isso de primeira, mano, essa IA mesmo sendo bem assustadora, e até falar que o trabalho dela é evitar a extinção da humanidade, mesmo que a humanidade atual não mereça ser protegida, o que me faz achá-la ainda mais suspeita. Mas como eles mesmo falam, a mulher só acertou, ou a máquina, vocês entendem o que eu quis dizer. Ela acertou sobre a produção de vacina da pandemia do Rosário vírus de 2033, por favor que essa previsão esteja errada. Não aguento mais uma pandemia não, que ela parou, graças às previsões dela, a Quarta Guerra Mundial, como eu falei anteriormente, e muito mais. Essa coisa não errou, e ela tá com a vida de todo o planeta nas mãos dela. Esses chips têm as máscaras de todo mundo que tá respirando. Se ela quiser, ela desativa e simplesmente acaba com uma nação inteira. E ela vai dar todo esse controle pro país que venceu. Vocês estão entendendo onde isso tá querendo chegar? Submissão mesmo. E lembrando que o governo pode pedir qualquer coisa, dinheiro, áreas para explorar, qualquer coisa o outro país pode pedir quando ganhar, o que deixa mais assustador. Imagina se uma China e os Estados Unidos ganhassem. Eles já acham que é tudo deles. Imagina se eles ganhassem mesmo e fosse tudo deles mesmo. E com diversas pessoas em choque, menos o líder do Japão nesse momento, bem, ele acaba falando de forma nua e crua que é assim que funciona a guerra. E aí é dito terra de diversas línguas diferentes nesse exato momento, e a gente vê que aquele ali é o lutador do Japão. Fala que esse é o planeta que a mãe dele amava. Ele tá falando na terceira pessoa, na verdade, mas dá pra ver que claramente a pessoa no quadro era ele. E que a guerra é um ciclo sem fim. E a gente acaba tendo um corte pra cena onde vai começar a primeira grande luta do Shumatsu no Valkyrie de países. E é apresentado outra IA gasosa. Sério, mais uma? E no caso, essa daí é a Olivia e ela vai acabar apresentando os lutadores. O primeiro lutador é o que representa o Reino Unido. Ele era um ladrãozinho qualquer, mas quando tentaram subjugar ele, ele destruiu a ponte de Londres inteira. Ele é até comparado com um poema da Alice através dos espelhos, o livro, mas eu não vou conseguir pronunciar isso não, na moral, fiquem com isso na tela, porque eu não consigo. E ele é comparado até mesmo com o Jabberwock,
que é uma criatura bizarra e assustadora. Uma criatura imparável que destrói tudo pelo caminho. E mesmo com uma aparência infantil, uma puta ameaça. Ele não é um herói, ele é simplesmente um destruidor do ponto de vista dele. Chamado da geração da névoa e com uma taxa de ressonância de células de Teseu de 89%. Isso é explicado bem parcialmente nesse capítulo, mas pelo que parece, são super-humanos mesmo. E dependendo da quantidade de célula de Teseu que eles têm, mais forte eles são. Ou pelo menos, eles têm habilidades mais roubadas, é o que deu a entender. Só saberemos bem no capítulo 2, mas a taxa deles é bem alta, 89%. E no outro lado, nós teríamos a geração da planta, taxa de ressonância de 50%, lutador do Japão, o Nishizono Asuishi, e que o pessoal até nota, pô, esse é o filho do líder atual do Japão. E todo mundo fica meio impressionado com tudo isso, porque o cara teve coragem de apostar o próprio filho numa luta que é quase até a morte. Digo quase porque você pode desistir, mas provavelmente o pessoal vai lutar até a morte mesmo. E até falam quão frio ele é pra poder fazer uma coisa do tipo, e realmente é bem frio, mas eles vão morrer de qualquer jeito. Então no final é guerra, vocês têm que aceitar da melhor forma possível. O primeiro-ministro do Japão teve coragem de apostar o filho dele, então até se perguntam até onde os outros líderes também apostaram. E a primeira batalha será entre Reino Unido versus Japão. E quando a luta tá prestes a começar, a gente tem um corte novamente pro ministro do Japão e a gente vê os outros lutadores, inclusive do Brasil, que foi o Rafael Gutierrez. O sobrenome dele é bem estereotipado, mas o design dele eu achei bem foda, sendo bem sincero. Eu gostei do design dele e também do líder do Brasil, achei foda. Na real, o visual de todos os lutadores eu achei bem legal. Só achei engraçado que a heroína da Nigéria parece muito com a Malte de Tatanuish, aquela desgraça. Só que essa aqui tem a pele mais escura. Mas bem, é assim que finaliza o primeiro capítulo. E esse é Heikyo Sense, um mangá que acabou de lançar e que a gente vai ter que esperar pra ver se as lutas serão boas e interessantes. Uma coisa que eu notei, além dos designs serem bem legais, é que até mesmo os próprios líderes das nações têm designs bem específicos. Então eu acho que a história de um lutador vai estar atrelado diretamente à história do seu país. E isso vai ser contado por um lado pelo próprio ministro, líder, etc, que seja de tal país, junto com o próprio lutador. Porque eu acho que eles não dariam designs tão específicos e bem feitos para uns personagens que seriam random, né? E eu quero ver como vai se sair. Eu acho que vai ser aquele mangá que todo mundo vai ficar, tipo, no seu próprio país torcendo, ou vai ter seus países favoritos. Uma coisa que eu não curti tanto, talvez, é que eu acho que essa primeira luta vai ser bem óbvia. Pô, o lutador do Japão parece muito fraco e até o Japão é meio mal visto na obra. Pô, ele com certeza vai virar pelo menos na primeira luta. Ele pode até perder depois, mas nesse início de mangá eu acho impossível o Japão perder. Até porque o cara quer vender o mangá e o japonês tem que vencer na primeira para os próprios japoneses gostarem, né? Então eu acho que essa primeira luta vai ser a mais óbvia. Mas eu espero que as outras sejam interessantes também. E que essa primeira luta também mostre um pouco da ideia do mangá e que seja bem interessante. Eu gostei da ideia dele. Vou ser time Brasil, independente da situação. Mas bem, comenta embaixo, gostou da ideia desse mangá? Está animado pra porradaria entre países? Se bem que tem um genocídio em jogo? É meio bizarro parando pra pensar nesse sentido. Ah, foda-se, é um mangá. Comentem aí embaixo. Eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos os membros do canal que estão ajudando demais. Desculpa pra barulheira. Eu tive que ligar o ventilador, afinal tá muito quente. Tá 40 graus hoje, pra vocês terem uma ideia. Eu me despeço de vocês, falou e fui!